Galera, eu acordei agora há pouco. Eu tava até ontem à noite jogando God of War 4, né, no caso, com a minha esposa. E eu vou na base do improviso fazer essa série de stories aqui, que vai ser relativamente longa, mas eu até vou querer salvar nos destaques. Eu acho que eu vou chamar de Deadening. Tô eu aqui com a maminho. E a gente vai falar um pouquinho sobre é, algumas coisas relacionadas a videogame, como por exemplo, por que tem tanto pai nos videogames hoje em dia? Por que isso é importante para a saúde mental masculina? Por que historicamente garotos, né, meninos jogam mais videogames? É, e coisas como, por exemplo, um pouco da história da indústria dos games. E eu prometo que tem tudo a ver, tá, gente? Então, se vocês quiserem, colhem aí que vai ser uma viagem maluca agora. O que God of War, The Witcher 3 e The Last of Us têm em comum? Se você simplesmente respondeu que são jogos muito bons, é uma resposta válida, mas a resposta que eu estava buscando é: os três têm protagonistas que são homens carrancudos de meia idade que se encontram na posição de pais, ok? E tem que aprender a ser pais, tem que desenvolver esse estilo e eles são também jogos bastante masculinos, culturalmente falando. E a gente está percebendo muito isso nos games ultimamente. Cada vez mais em jogos importantes. E a gente também está começando a perceber isso até em Hollywood. Só que Hollywood, séries, filmes, eles chegaram um pouquinho mais atrasados nesse rolê. A ponta de lança mesmo foram os games. Mas mesmo assim, eu quero deixar aqui meu agradecimento ao Pedro Pascal, que está fazendo um ótimo trabalho nas telas representando esse fenômeno aí. Mas por que isso está acontecendo? E por que eu acho que isso tem tudo a ver com a saúde mental masculina? Acontece que a gente vai ter que voltar um pouquinho na história. Como vocês sabem, eu gosto de história. E se a gente voltar para a história dos games, eles surgiram há muitas décadas atrás. Só que, se vocês forem pesquisar as campanhas de marketing, as propagandas originais da indústria dos games, vocês vão perceber que o conceito é que games eram para a família inteira, para o papai, para a mamãe, para os filhos, para o vovô, para a vovó, era para geral. You wanna play Berserk? You're on. Hey, where you going? The video arcade! You can't play Berserk at home. Yeah, you can. Atari! It's Berserk inside an electric maze, where robots shoot with electric rays. Take that, turkey! So look out, don't get trapped, or you might get zapped. Berserk is here from Atari. Can you beat that? And only for systems from Atari. Have you played Atari today? Atari Anonymous. My son Boris has a missile command problem. My mission in life is to save all of mankind. Lately, my daughter has developed a similar problem with Atari warlords. Now with video pinball, my husband is acting funny lately. With Atari games so ingenious, so involving, so intense, I ask you, Atari Anonymous, is this problem contagious? E era uma coisa bem interessante. E no começo funcionou. Os games eles foram criados para ser um produto de entretenimento familiar. Só que a gente começou a passar por algumas crises econômicas mundiais não muito tempo depois. E a indústria dos games precisou se reinventar. Essa reinvenção foi capitaneada por algumas empresas, mas funcionou tão bem que geral entrou no barco, sabe? E o que foi isso? Eles usaram um conceito de empreendedorismo, de marketing muito famoso, que é o conceito de nicho. Ou seja, você define um público-alvo específico, que é uma estratificação da população geral, define a sua campanha de marketing para ele e cria produtos pensando especificamente nesse público-alvo. Ou seja, você gasta menos recursos para tentar obter um lucro financeiro maior, que era exatamente o que essas empresas estavam precisando nesse momento de crise econômica. E o público que eles escolheram foi young boys, né? Garotos, jovens, homens jovens. E eles mudaram toda a campanha de marketing para que games fossem relacionados a garotos. E pensando no conceito cultural do que seriam garotos naquela época. Óbvio, não foi apenas a campanha do marketing. Também foi a produção de games que começaram a ter temáticas que eram mais classicamente, culturalmente relacionados a padrões vistos como masculinos.
que a gente está falando? A gente está falando aí de porrada, a gente está falando de sangue, a gente está falando de tiro, de carro, de esporte, coisas que eram relacionadas historicamente aí a homens, né? E aí a gente tem séries que começaram lá atrás de games que são famosas até hoje, né? A gente está falando de Call of Duty, de Mortal Kombat, de Need for Speed, a gente está falando de séries como FIFA, né? Esportivas e várias outras aí. Elas começaram lá atrás. E aí, esse fenômeno que começou dentro do marketing, que começou dentro da indústria de games, acabou se tornando um fenômeno cultural, acabou se tornando uma coisa da sociedade. Então essa coisa de jogo é coisa de menino, jogo é coisa de rapaz novo, começou com isso. Não é biológico. Pelo menos a gente não tem nenhuma informação para inferir que homens gostam mais de videogames. Não, homens aprendem a gostar mais de videogames por causa dessas escolhas financeiras de marketing lá atrás que geraram esse efeito em cadeia, né? De repente a gente percebe assim, não, games não são mais para garotas, não são mais para adultos, são para garotos, né? Jovens, homens jovens. E isso vai gerando consequências até hoje. Só que isso tem mudado ultimamente. E a gente percebe, através de pesquisas, através de dados mais atuais, que diferentes setores de games têm mudado essa concepção e mudado os seus próprios games, os seus próprios marketings, para conseguir pegar parcelas maiores da população. Hoje em dia, a gente percebe uma participação muito maior de outros setores da sociedade, de outras estratificações da sociedade nos games. Eu acho que, de tudo que eu já vi, os games casuais, que a gente vai dizer, são os que estão mais bem sucedidos com relação a isso. Games casuais a gente geralmente vai falar daqueles games de apps de celular, aqueles do Facebook. A gente vai perceber que pelos dados que as empresas liberam, esses games hoje em dia são jogados majoritariamente por mulheres, não por homens. Então mulheres hoje em dia são muito gamers também. E a gente vai perceber uma diferença muito grande, uma dispersão maior de idade. É muito comum a gente ver uma notícia daquela senhora que joga aquele joguinho do Facebook e ela teve que pedir, mandando um e-mail, né, para a empresa para fazer mais níveis. E a própria estética dos games mudou. Ela não é mais tão masculina, ela é mais neutra ou às vezes até mais feminina culturalmente. Mas, se por um lado a gente tem o gamer casual, do outro lado do espectro a gente tem o gamer hardcore. Quem que é o gamer hardcore? É aquela pessoa que vai passar muitas horas semanais jogando. É aquela pessoa que geralmente vai gastar mais grana jogando. Geralmente é a pessoa que vai ter um console, né, um videogame, ou um computador, um PC gamer, vai gastar mais nos títulos, vai mais a fundo. Ou seja, é um público diferente. E quem que é esse jogador? A gente vai perceber que, apesar de mulheres estarem entrando mais nesse setor hardcore, ainda ele é muito dominado por homens. E tem uma diferença. Não são mais garotos. A gente vai perceber que, novamente, a dispersão de idade está muito maior. Vamos parar para pensar naquela garotada que cresceu na década de 80, na década de 90. Eles receberam aquele marketing super pesado de game para garotos. E como a sociedade cooptou essa ideia, ficou com um estigma muito grande culturalmente de que game é coisa de criança. Homens não jogam. Eles têm que parar simplesmente de jogar em um determinado momento, porque um homem adulto que joga games diariamente era visto como um vadio, como uma eterna criança. Tinha um estigma social muito forte sobre isso. Só que mesmo assim eles cresceram acostumados a jogar e eles começaram no momento que eles foram se tornando adultos, ir muito contra esse estigma. Eles sofreram as consequências desse estigma, mas eles foram contra. E, claro, foi desgastante para muitos deles, mas essa persistência fez com que esse estigma começasse a diminuir. Ele ainda existe? Ele ainda existe. É só você pensar se você já nunca ouviu uma frase na tua vida assim de porque o namorado da fulana fica em casa jogando Call of Duty, né? Pô, tem um desdém muito grande com essa ideia.
E mesmo assim tem diminuído. E o que a gente percebe hoje em dia é que uma estratificação muito grande dos gamers hardcores hoje em dia tem algo na faixa de 30 a 40 anos. Claro, os jovens ainda jogam muito, mas aqueles jogadores originais, muitos deles não deixaram de ser gamers. Então acontece que é uma parcela muito significativa da população esses jogadores. E tem uma coisa que homens dessa idade costumam ter, e essa coisa se chama filhos. Ou seja, grande parte dos gamers hardcore hoje em dia tem filhos, são pais ali adultos ou até mesmo de meia idade. E qual é a consequência natural disso? As empresas elas vão se aproveitar dessa percepção. Vamos tentar vender games hardcores para essa estratificação que nos dá tanto dinheiro. E, ok, parece que eu estou indo para um caminho muito negativo, mas a forma como você faz isso pode ser muito saudável e é muito do que eu estou vendo nesse momento. Existe um conceito dentro da teoria literária chamado tema, ok? O tema ele não é o assunto. O assunto, quando a gente fala de teoria literária, é, por exemplo, guerra. Okay? O tema é a mensagem que aquela obra tenta passar, é uma conexão com a vida daquela pessoa que está lendo aquela obra. Por exemplo, é uma mensagem, né? A guerra nunca é justificável. Ou, por exemplo, a guerra engrandece os indivíduos. Okay? Esses são dois temas diferentes, conflitantes entre si, inclusive. E esse é um dos motivos de por que muitas histórias, e quando eu estou falando aqui histórias, eu estou falando de leitura, né, de livros, eu estou falando de filmes, de séries e de games, ok? Porque games têm histórias, games precisam de teoria literária por trás deles também. E é por isso que a gente acaba se conectando mais com alguns e menos com outros, mesmo que a qualidade seja boa, mesmo que a obra seja muito bem escrita ou tenha um gameplay maravilhoso. Às vezes a gente não se conecta no nível pessoal porque a temática não nos diz tanto respeito assim, ok? E aí os games começaram a pensar, poxa, a gente vai precisar fazer... a indústria de games começou a pensar, vamos pegar assuntos e temáticas que tenham a ver com essa parcela de população que começou às vezes até a ficar um pouquinho negligenciada dos nossos jogadores originais. E aí surgiu esse efeito de a gente começar a colocar pais como personagens principais. Acontece que homens na faixa aí dos 30, dos 40 anos, eles estão numa posição social muito delicada, porque eles cresceram sendo culturalmente impelidos a serem machões, aquela masculinidade mais clássica das últimas décadas que muita gente conhece. E hoje em dia a gente tem um conceito de que essa masculinidade muitas vezes pode ser tóxica. E a gente está passando por uma mudança social que está quebrando vários paradigmas de uma maneira muito saudável e positiva de estereótipos de gênero. De falar assim, homens podem ser mais do que essa única opção, mulheres podem ser mais do que essa única opção. Só que acontece que quando você quebra uma coisa e fala, olha, o que você aprendeu a vida inteira a fazer pode ser errado, pode ser ruim para você, pode ser ruim para as outras pessoas, é legal que a gente também dê opções, senão a pessoa vai ficar muito perdida com relação a isso. Quando a gente olha para homens mais jovens atualmente, a gente vai perceber que essas pessoas já cresceram muito mais nesse ambiente de quebra de paradigmas. E elas têm uma cabeça muito mais flexível para pensar nessas possibilidades. Mulheres que são adultas, elas, eu acredito que estão mais amparadas socialmente nessa desconstrução e reconstrução de possibilidades. Por exemplo, há muitas obras na mídia que falam muito sobre essas possibilidades, sobre o girl power, sobre a girl boss, sobre várias coisas diferentes. Às vezes algumas eu acho que são até tóxicas, mas tem muitas possibilidades e que bom! Só que eu não vejo uma conversa tão grande social e até nessas obras artísticas, nessas obras de histórias, para conversar com esses homens, porque esses homens ficam numa posição de, pô, você tá me sacaneando, você tá falando que o que eu fiz a vida inteira tá errado, mas daí o que você quer que eu faça? E daí todo mundo fala, não, só faça diferente. Tá, e daí? E aí entram os games, que obviamente são produtos de uma indústria feita para lucrar, mas que começam a fazer um certo papel social muito interessante para essa estratificação de homens aí, adultos, homens de meia idade. Acontece que eles começam com a ideia de vamos falar sobre parentalidade, vamos falar sobre pais.
E aí você já pega a ideia da temática da teoria literária que eu falei antes, porque como vários são pais, falar sobre ser pai em um game provavelmente vai se conectar com essa parte da população. E, de novo, a forma que a gente faz isso é muito importante. Primeiro, eles não são surdos ou cegos com relação ao social. Parece que eles têm uma sensibilidade muito grande à posição que esses homens estão enfrentando na sociedade atualmente. E eu acho que isso é muito mostrado através do tipo de jogo que a gente vê. Olha para God of War, é a reinvenção de uma franquia porradeira, cheia de sangue, que você tem que matar geral. Olha para The Witcher. Bem, eu lembro que quando eu joguei um pouco The Witcher 1, não consegui terminar, mas uma das coisas que você fazia era colecionar cartas sensuais de encontros sexuais casuais que você... Nossa, quantuais. Que você acabava tendo, porque você, como o Geralt no primeiro jogo, era impelido a, em cada level, passar o rodo na mulherada lá. Olha só, a masculinidade clássica de vários anos atrás. E olha como é que o Geralt tá no The Witcher 3, olha a diferença, né? Mas a gente tem isso. Ok, The Last of Us é um IP novo, né? É uma propriedade intelectual nova, mas mesmo assim, olha, é um cenário pós-apocalíptico, com sanguinolência, com brutalidade, aquela coisa bem masculina. E obviamente as personagens principais, esses homens, começam os jogos muito broncos, muito duros, machos. Mas por diferentes motivos eles são impelidos a serem pais, sejam pais biológicos, pais meio que adotivos de circunstância, e eles acabam enfrentando um conflito muito diferente do que eles estavam esperando. O conflito de serem cuidadores. E a dimensão do cuidado não está geralmente associada à masculinidade clássica. E através disso eles precisam fazer coisas que são classicamente masculinas, como proteger a prole, mas eles precisam fazer mais do que isso. Eles precisam ser mais sensíveis, eles precisam entender, eles precisam compreender, eles precisam ter empatia, coisas que não são tão classicamente masculinas, né, quando a gente está falando da cultura. E isso vai oferecendo uma mudança nessas personagens ao longo dessas histórias, que, novamente, temática. A temática, ela passa informações, dicas e orientações para a nossa vida pessoal. E é aí que está o pulo do gato. Droga, a gente ensaiou isso, não era para você estar dormindo agora. Enfim, aí a gente começa a perceber que a gente está tendo uma conversa com esses homens adultos. A gente está oferecendo ideias através de uma maneira muito sensível a realidade dessas pessoas, as condições dessas pessoas, pegando exatamente onde precisava pegar, né? Pelo menos dos lugares em que poderia ser pego, para conseguir trazer essas pessoas para esse debate, para oferecer ideias de, olha, a gente tem possibilidades de masculinidade que são diferentes. E não apenas isso, de quebra a gente também está falando sobre parentalidade. E é importante que a gente pense assim, tem diversas formas de ser pai, de ser mãe, e a gente pode quebrar aquele ciclo geracional de brutalidade que muitas vezes a gente tem, e já de quebra ir ensinando as gerações mais novas. E isso é muito saudável.